Conheça o livro Forex, Seu Segredo e a Chave do Sucesso. Um livro que vai responder muitas das perguntas que você já possa ter feito sobre os mercados financeiros. Este livro não só irá revelar a resposta, mas te mostrará o caminho para que você possa alcançar a consistência operacional e o sucesso profissional não somente em Forex, mas em qualquer outro mercado. Fala trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui falando. Estamos aí diante de um destaque do dia de hoje, a recuperação do par Libra-dólar, né? O mercado se recuperou muito bem, na verdade recuperou toda a desvalorização que o mercado havia sofrido na segunda-feira, que havia sentido uma forte queda, né? Um fluxo vendedor bem intenso, buscando a cotação aí de 1,3450 a 1,34 ali 36, uma queda aí de aproximadamente quase 100 pips, né, em torno aí de 90 pips, 90 a 100 pips, o que movimentou bastante o mercado por uma segunda-feira. Porém, no fechamento durante o dia, o mercado, depois dessa forte queda, ele acabou sofrendo uma absorção, né, após o fechamento de Londres, né, e a partir do momento desse ponto, o mercado passou por uma forte consolidação até as negociações durante a sessão asiática. Esse comportamento permitiu que profissionais aí acumulassem posições, né, direcionando o próximo pregão do dia seguinte, de hoje, na terça-feira. Bom, analisando aí o mercado durante o pregão, a gente pôde perceber claramente aí que o mercado, após o rompimento da sessão asiática ali 1,3482, a gente teve aí um mercado balanceado, né, sofrendo um certo balanceamento. E a gente pode perceber nitidamente que o mercado tem dificuldade de voltar a negociar abaixo dos níveis da sessão asiática, que geralmente há um contexto muito importante a ser analisado. Sessão asiática, a mudança, né, a transição de uma sessão para outra, ela é muito importante, porque ela pode nos dar muitas informações acerca do que está sendo realizado dentro dos bancos, dentro das instituições, né, dentro do fluxo negociado interbancário. Geralmente a sessão asiática é um horário onde traders profissionais e instituições tendem a se aproveitar para acumular posições, né, devido à baixa barreira, né, de liquidez. Então eles conseguem deslocar preço, né, com muito mais facilidade. E quando as sessões europeias abrem, principalmente a sessão europeia abre, ela tende a gerar muito fluxo, né, devido a esse posicionamento talvez das ordens que estavam posicionadas na sessão asiática começam a ser liquidadas ou entra a liquidez e o mercado consegue deslocar preço para uma determinada direção. Então a sessão asiática ela tende a ser uma referência, né, para uma provável direção de mercado. E a gente pode perceber nitidamente que no pregão de hoje, assim que abriu a sessão de Londres, né, a sessão europeia, o mercado rompe a máxima da sessão asiática, permanecendo negociando acima dessa máxima. E durante a sessão de Londres, a gente pode ver uma correção, o mercado voltando a testar a máxima da sessão asiática para poder fazer um teste de fluxo, ou um teste de oferta, né, ou até mesmo mitigar contratos da manipulação das negociações que foram realizadas dentro da sessão asiática. A partir do momento que eu pude observar esse comportamento aí no mercado, eu fiquei atento ao que estava acontecendo, né, ao fluxo que estava sendo negociado, mas principalmente ao sentimento do dia. E ao analisar o sentimento do dia de mercado, a gente pode ver nitidamente aí que a Libra ela se encontrava aí sendo negociada no mercado como um todo com bastante volume comprador, né, o que nos dá um forte indício que esse rompimento da sessão asiática para Libra-dólar, ele é real, ele não é manipulação. Então a sessão asiática, esse bloco de negociação realizado na sessão asiática, ela tende a servir como referência, né, de suporte para poder dar continuidade a uma provável tendência que de fato está acontecendo no decorrer do dia, né, e o índice já nos mostrava isso também, né. A Libra-dólar, o dólar americano já nos estava mostrando também uma forte queda, né, então isso nos indica que se a cotação do par está sofrendo uma desvalorização, é natural que o mercado tende a buscar refúgio, né, na sua moeda base, para que eles possam se proteger da desvalorização do dólar americano, nesse caso em contexto aí. Então, sabendo que o dólar estava fraco para o dia e a Libra se encontrava com força,
a gente tem um trade clássico aqui dentro que eu gosto muito de utilizar, que eu chamo de assimetria, que é você conseguir encontrar essa divergência de volume negociado entre a moeda base e a moeda cotação. Né? Então eu já esperava já um movimento a partir desse ponto, né, que a Libra-Dólar ia sofrer um rally de alta muito intenso. Dentro desse contexto, a partir do momento que ele faz o rompimento da seção asiática, e eu tenho a informação de que o dólar está fraco no dia, isso me dá clareza de que esse ponto vai ser um ponto de decisão importante. Né? E aqui eu já esperava alguns contextos. Né? Provavelmente ele poderia até manipular o mercado, induzir o mercado à venda, buscando liquidez na mínima da seção asiática, chamando liquidez, chamando o vendedor, para que institucionais pudessem entrar no mercado com volumes ainda maiores, né, de negociação, depois fazendo uma manipulação, uma absorção e seguindo o fluxo que já era esperado. Até analisando essa possível manipulação de mercado, né, eu fiz até uma venda, né, no mercado acreditando que poderia acontecer essa manipulação, né, como a gente pode ver aqui, exatamente em cima da máxima da seção asiática. Né? Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu vi o mercado rompendo a mínima ali da abertura da seção de Londres, né, e rompendo a máxima também da seção asiática, eu imaginei que fosse provável uma possível manipulação dos mercados para buscar liquidez. Então, acreditei numa especulação e fiz uma venda com stop muito curto, né, muito curto mesmo, e para poder estar posicionando. Então, dentro desse contexto, a partir desse momento que eu fiz essa venda, o mercado não seguiu o fluxo vendedor, né, o que já era esperado, porque o sentimento do dia era para uma compra, né, devido ao dólar estar com fraqueza. Então, a partir desse ponto que o mercado ele abriu os Estados Unidos, que é o volume principal, aí, onde tem o maior volume financeiro, então o mercado começou a virar, né, a entrar fluxo comprador. A gente pôde perceber no deslocamento de preço, e nesse exato momento o dólar estava ganhando muita força na venda. Né? A gente pode analisar também até o contexto do índice dólar. Né? Nesse exato momento a gente tinha aí um mercado com muita dificuldade, né? O mercado tentando fazer um fluxo comprador, mas teve dificuldade de seguir tendência e começou já a formar isso uma estrutura de queda, rompendo, né, os últimos pontos de controle e seguindo um movimento baixista. Então, quando eu pude enxergar esse movimento, até porque a gente tinha muita liquidez, né, formada no dia anterior para o índice, né, então a gente tem esses pontos aqui que pode dar muita liquidez para o mercado, poderia dar muita liquidez para o mercado, muito stop loss posicionado nesse nível. O mercado, a gente pode perceber que o mercado ele captura essa liquidez, essa zona de liquidez, e gera um fluxo vendedor muito grande. Esse comportamento aqui é típico, né, de instituições. É natural, provavelmente a gente tende a continuar um fluxo vendedor para amanhã, né, no dólar americano, e os ativos, a Libra tende a continuar um fluxo comprador também. Né? Então vamos prestar atenção aí para o pregão de amanhã, na quarta-feira. Bom, voltando ao contexto aqui do par Libra-Dólar, a partir do momento que eu entendi que o dólar seguia esse fluxo muito intenso e já era esperado um fluxo comprador, no momento que o preço começou a voltar, assim que fez a abertura da sessão dos Estados Unidos, foi interrompida a ordem, né, de venda, né, foi estopado, cortada a ordem, né, de venda. Nesse exato momento já foi executada uma compra, né? Eu já executei uma compra porque já era esperado um fluxo comprador no mercado para poder seguir a tendência, o sentimento de mercado. A executada a compra, stop loss abaixo da mínima de Londres, né? Como já era esperado, o primeiro alvo é a máxima de Londres, que aqui acima da máxima de Londres a gente geralmente tem muita liquidez, muito stop. A gente pode perceber que a partir do momento que o mercado ele atinge ele começa a entrar muita negociação, muita liquidez, né? O mercado começa a ficar bastante balanceado ali. Isso dá indícios para mim que tem muita liquidez no mercado, então institucionais vão se aproveitar desse momento. Para me proteger, realizei o lucro dessa primeira compra, né? Permitindo que eu pudesse alcançar aí aproximadamente aí 36 pips, né? Pagando o risco da operação anterior da venda na tentativa da especulação, que foi ali de 8 pips, 7, 8 pips. Então a gente ficou com lucro aí aproximadamente de 30 pips já nessas duas negociações. E a gente pode perceber nitidamente que a partir do momento que o preço ele rompe a máxima
da seção de Londres tem muita dificuldade de voltar para baixo, né? De voltar para baixo da máxima de Londres, perdão, porque exatamente o dólar está com muita fraqueza. Então, a partir desse ponto aqui, a gente tem clareza de quem está no controle é o comprador. Até porque a gente pode ver nitidamente que nesse momento a gente tem uma sequência de fluxo comprador já mais persistente e o vendedor já praticamente não existe no mercado. Então, o comprador está dominando. Né, o que me aconteceu a partir do momento que eu vi esse outro movimento voltando a mitigar ou até mesmo testar a oferta da máxima da seção de Londres, né? Então eu percebi assim que houve a absorção, puxa, entendi que já era comprador agredindo no mercado novamente. E como existia, né, aqui a máxima de dezembro, né, 1,3500, tem muita liquidez aqui, então o mercado e a liquidez ela tende a puxar o preço. Então era esperado aí mais um rally até esse ponto. Eu fiz mais uma compra, né, como a gente pode perceber aqui, e o mercado seguiu exatamente a expectativa, buscando a máxima em 1,3500 aí, que foi a máxima de dezembro, que permitiu que realizasse aí capitalizasse mais aí 22 pips no mercado, ok? Bom, o que vamos esperar aí para amanhã na quarta-feira? Quarta-feira é provável que a gente tenha aí um fluxo comprador ainda persistente. O primeiro ponto importante a ser considerado, né, é a máxima do dia de hoje, que é a principal referência de liquidez que a gente tem. Tá? Nós temos alguns pontos importantes aí. Esse ponto, a mínima de Londres, né, que foi gerado esse bloco de negociação, né, a gente tem aí a mínima de Londres, 1,3478, tá? E a máxima do dia, que a gente tem aí aproximadamente, só confirmando, vamos lá. A gente tem a máxima do dia em 1,3557, tá? A gente pode ver claramente. Então a expectativa é exatamente que o mercado ele possa vir buscar uma certa liquidez aí no mercado está criando, uma liquidez aqui, ele pode vir buscar essa área da mínima da seção de Londres. Aqui tem liquidez importante, tá? E nesse ponto, com o dólar, como é esperado que o dólar continue o fluxo vendedor para amanhã, a Libra pode vir buscar suporte aqui e continuar o movimento comprador, né, seguindo tendência de alta. Os alvos prováveis que a gente tem aí, provavelmente a gente vai ter a buscar aí os próximos níveis, né, de 1,3600, né, no par da Libra dólar. Bom, até amanhã, bons estudos a todos aí e bons trades.